Olá, muito bom dia. A paz de Cristo na vida de vocês que estão aqui me acompanhando nesse canal no YouTube. A Deus toda a honra e toda a glória por permitir que eu venha aqui fazer as minhas reflexões e poder compartilhar com você que está aí do outro lado. Eu não te conheço, eu não sei onde você mora, eu não sei quais são as suas aflições, pelo que você está passando. Mas se você entrou nesse devocional, é porque você está procurando a orientação de Deus. E eu espero de coração que eu seja um canal, que Deus me use como um canal, de uma forma muito simples e singela, que a palavra de Deus, da forma como falou comigo, possa falar com você também. Então hoje nós vamos refletir juntos sobre Provérbios capítulo 6. Provérbios é um conjunto de advertência e ensinamento que o grande rei Salomão deixou para nós. Esse rei foi considerado o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Então é muito importante a gente olhar para as suas palavras e fazer uma reflexão, porque normalmente quando a gente não obedece essas advertências, nós temos um resultado ruim na nossa vida. E muitas vezes a gente olha e fala assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Por que eu estou passando por uma situação tão difícil? Por que eu estou passando por aflições, opressão? E muitas vezes tem a ver com a desobediência, outras vezes tem a ver com decisões nossas mesmo que foram erradas. Mas Deus, pela sua misericórdia e amor, deixou para nós instruções. A gente fala que o homem não tem manual, mas é mentira. Nós aqui na Terra temos o manual perfeito que foi deixado pelo nosso próprio Criador. Não faria sentido nenhum Deus nos criar, nos colocar aqui na Terra e a gente viver, né, em meio a tantas tribulações e não ter como sair delas. Não faria sentido. Cadê esse amor? Que Deus é esse? Mas não, ele nos fez e pela sua misericórdia ele deixou para nós essa bênção que é o seu manual, que nós podemos praticar todos os dias em nossas vidas, para que a gente tenha uma vida melhor, em comunhão, buscando intimidade com Ele a todo momento. Então, vamos ver aqui, vamos fazer uma reflexão então, sobre o que Provérbios 6 nos adverte. Então, vamos ler aqui o primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está na mão dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Então, aqui do versículo 1 até o 5, a advertência de Deus é sobre a questão da gente ser fiador na vida de alguém. Eu tenho certeza absoluta que você que está aqui junto comigo, ou já foi, ou já conhece alguém que viveu a situação de ser fiador e sabe o quanto isso é perigoso, porque caso essa pessoa não consiga honrar o acordo, quem foi fiador vai ter que arcar com isso. E as pessoas muitas vezes agem na ingenuidade, querendo ser fiador de um amigo porque gosta muito dele. E não leva em consideração, será que eu tenho condições de arcar com essa dívida caso meu amigo não pague ou não honre aquele acordo? E a gente às vezes faz isso no calor da emoção, não levando isso em consideração, a pessoa não consegue arcar com aquilo, eu vou ter que me desfazer de um bem, muitas vezes eu nem tenho como fazer isso, mas eu vou ter que dar meu pulo, né? Vou ter que fazer o que for necessário para que meu nome não
entre aí numa lista de devedores, onde eu possa ter um prejuízo muito maior que eu não estava esperando por conta de ter ajudado um amigo. Se caso você fez isso em algum momento, a Bíblia nos adverte, Deus nos adverte, tente sair disso o mais rápido possível. Olha, uma vez eu ouvi numa pregação, eu acho que é pertinente isso aqui. Nós precisamos não nos incomodar se estamos incomodando as pessoas. Exemplo, se um amigo chega para você e pede algo desse tipo, para você ser fiador, ou pega um empréstimo em dinheiro, você não pode ficar incomodado porque vai incomodar ele dizendo não. Se a pessoa não vai entender que você está sendo prudente e que essa pessoa, tirando uma situação de extrema necessidade, sei lá, uma doença, né, uma coisa, uma catástrofe que aconteceu com essa pessoa e ela está precisando de uma ajuda, tipo, se ela não tem outra alternativa a não ser pedir essa ajuda para você, você tem que parar, avaliar e ver se está dentro das tuas possibilidades doar aquilo para aquela pessoa, doar aquele valor, aquela ajuda para aquela pessoa e não esperar retorno daquilo. Se você pode fazer isso, faça, mas nunca faça esperando que aquela pessoa vá cumprir o acordo. Por quê? Porque coisas podem acontecer, ela pode não cumprir, então você vai perder um amigo, você vai perder uma pessoa querida. Mesmo em situações extremas, você tem que avaliar. Se eu tirar esse dinheiro da minha casa, né? Se eu for fiador dessa pessoa e acontecer alguma coisa, eu consigo arcar com isso, mesmo que seja de extrema necessidade para aquela pessoa. Eu vou ficar bem com isso. Se eu perder a minha própria casa, se eu perder qualquer outro bem que eu coloquei ali naquela situação para ser aval, né? Daquele empréstimo, o que quer que seja. Eu vou ficar bem com isso? Se não for, diga não. Por quê? Porque se for da vontade de Deus, aquela pessoa vai receber a ajuda necessária para ela sair daquela situação. Muitas vezes a gente se coloca como defensor dos fracos e oprimidos, mas a gente não tem condições e a gente não ora a Deus pedindo orientação, se a gente pode ou não fazer aquilo. Então, outra atitude de sabedoria, orar e pedir a Deus discernimento de espírito quando a gente for tomar uma decisão e sabedoria. Se essa decisão que eu vou tomar está alinhada com a vontade de Deus ou não para a vida daquela pessoa. Então a gente não pode fazer as coisas no calor da nossa emoção, sem orar, sem usar a razão, porque normalmente a gente vai ter um problema aí. O provérbio 6, ele traz outras advertências, então essa é uma delas. Eu vou sugerir que você leia todo o capítulo, para não ficar muito extenso esse devocional. Hoje o meu foco vai ser nesse primeiro versículo, que é com relação a você ser fiador de alguém, porque isso faz a gente perder muitas amizades, né? Então, se você tiver condições de dar para a pessoa, seja um empréstimo financeiro, ótimo, faça isso de coração. Porque quando você ajuda o próximo, você receberá galardão de Deus. Porque você está fazendo por um filho dele. Maravilha. Agora, se você não pode, se você está fazendo algo porque você quer ser reconhecido, porque você não quer chatear a pessoa, muito provavelmente você vai ter problema. Nos versículos adiante, do versículo 6 ao 11, Deus adverte sobre ser preguiçoso. Se a gente olhar dentro das escrituras sagradas, você vai ver que Deus, ele exorta constantemente a pessoa preguiçosa. Você pode estar passando por uma situação, por exemplo, uma depressão, uma opressão, que está te impedindo naquele momento de ser uma pessoa ativa, proativa, mas é uma circunstância, isso não faz parte do teu ser. Então, Deus vai te levantar com relação a isso, mas existem pessoas que têm a conduta de preguiçoso, não gosta de trabalhar, quer receber do outro o tempo todo, quer que as pessoas ajudem ela o tempo todo. Então, Deus condena esse tipo de atitude.
nós precisamos trabalhar. Faça uma reflexão. Se você tem esse comportamento da preguiça, que falta no trabalho, que faz todo o possível para não ir trabalhar, arruma desculpa. Quando alguém vem te oferecer alguma coisa para você fazer, você está sempre precisando da ajuda do outro e tem preguiça de trabalhar. Você conhece alguém assim? Exorte essa pessoa. Chame a atenção dessa pessoa. Porque Deus repreende veementemente esse tipo de conduta. Deus detesta também o adúltero. A pessoa que adultera, isso a gente vai ver em Provérbios do 12 ao 19. Leia todo o provérbio, tá? Não vou ler tudo porque vai ficar muito longo. Mas aqui, Deus fala muito do adultério também. São duas coisas que tem muito em Provérbios: questão da preguiça, questão do adultério. Porque isso vai trazer um peso para sua casa, vai trazer confusão, vai trazer briga, vai trazer, vamos dizer assim, vai trazer uma maldição para sua casa, a pessoa que adultera, tanto homem como mulher. A gente precisa ficar longe de pessoas maliciosas, que têm palavras de duplo sentido, que toda hora fica nos tentando a achar que a traição é algo normal, que está tudo certo. A gente precisa se afastar desse tipo de pessoa, porque não é correto. Deus condena, está em um dos mandamentos: não adulterarás. Porque imagina o seguinte: se você fica do lado de alguém que tem coragem de trair o seu marido ou a sua esposa, seu companheiro, a pessoa que dorme do lado dela, que divide a cama, aonde tem relações, você imagina o que essa pessoa seria capaz de fazer com você. Por isso que se você sabe desses atos pecaminosos, né? Se você tem pessoas ao seu redor e você sabe, né, que essas pessoas agem dessa forma com uma pessoa tão íntima, se afaste, advirta essa pessoa de alguma forma, porque não é uma pessoa de confiança, ela está traindo a confiança de uma pessoa tão próxima, a pessoa mais íntima. Por que ela seria confiável a você? Não será. Tome cuidado com isso, tome cuidado com a sua vida e tome cuidado também com as pessoas que estão ao seu derredor. Então, o adultério é um perigo, porque a forma mais íntima de confiança foi quebrada. Isso significa que essa pessoa também não merece confiança para qualquer coisa que vai fazer, para negócios. Quem garante que essa pessoa vai ter a palavra, né? Tome cuidado. Outra coisa que Deus aqui, ele nos adverte, está no versículo 20 ao 23, que a mãe é descrita como educadora dos seus filhos. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para guiar os nossos passos e luz para iluminar o nosso caminho. Então, a mulher, a mãe, ela precisa instruir os seus filhos na palavra de Deus, dentro dessa palavra de sabedoria. A mãe prudente, a mãe que edifica o lar, lê a palavra de Deus com seus filhos, ensina a importância da obediência a Deus, ensina o amor de Deus, o que foi o sacrifício de Jesus na vida dos seus na vida de nós como os filhos. E nós precisamos, né, de uma geração avivada. As gerações estão mortas, hoje a gente vê. Eu hoje tenho 49 anos, vou fazer 50 ano que vem, e eu fico observando a geração de agora, essa geração de adolescência, né, de 14, 15 até 18 anos, tão perdidas todas elas. E quando você olha para as crianças que são criadas num lar cristão, onde existe o temor de Deus, existe a obediência, existe a devoção pela palavra de Deus, elas têm um caminho um pouco diferente. Então, que as nossas mãezinhas, né, que estão aqui, que estão me ouvindo, mães, leia a palavra de Deus com seus filhos,
Profetize sobre a vida dos seus filhos, bênçãos, profetize bênçãos. Fale sobre Deus, mostre que não há caminho no mundo, mas sim na palavra de Deus para os seus filhos. Mesmo que eles não queiram, seja insistente. Seja insistente. Isso vai trazer vida para seus filhos. Eu tenho certeza que lá na frente eles lembrarão. E outra coisa, pais e mães, os filhos aprendem pelo exemplo. Eles moldam o que os pais fazem. Então, se você senta na mesa para orar, para fazer o seu devocional, ler a palavra de Deus, ouvir louvores, eles estão observando vocês. Vocês têm feito isso, pai e mãe têm sentado à mesa para fazer devocional, para ler a palavra de Deus, para que seus filhos imitem vocês. Comece essa prática, porque os filhos aprendem mais no observar do que no falar. Não adianta você falar para o seu filho, faça isso, e você faz diferente, porque ele está aprendendo com o que você está fazendo. E nós cristãos somos responsáveis, nós seremos cobrados pela forma como criamos nossos filhos. Então, cuidado, é uma advertência que Deus nos dá. No capítulo 6, do 24 ao 7, os filhos que seguem a sabedoria bondosa dos pais. Então, aqui agora, é os filhos. Filhos, sejam prudentes, obedeçam aos seus pais. Existe um mandamento de Deus que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Eu, por muito tempo, fiquei 20 anos afastado do meu pai e da minha mãe, não no sentido de não falar com eles, mas um pouco menosprezando o ensinamento deles. Eu, com 25 anos, decidi que eu queria sair da casa dos meus pais, que eu queria ter minha vida independente, fui morar sozinha e fui viver minha vida. Só Deus sabe o tanto de fracasso que eu acumulei, o tanto de decepções que eu acumulei, por não obedecer meu pai e minha mãe, por não tê-los perto de mim, por não ter aprendido o que é o amor de pai e de mãe, por eu saí num período que eu achava que eu tinha razão, que eu era a pessoa, que eu era mais sábio do que meu pai e minha mãe. Essa é a verdade. Eu tinha essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho dentro de mim, porque nós somos assim. Tem uma fase da nossa vida que a gente se sente muito mais esperto do que nossos pais. Mas a vida me ensinou, a vida me colocou situações. Eu digo para vocês, Deus me colocou me colocou em provas, aonde eu tive o prazer, porque eu digo para vocês, foi uma bênção de reconhecer o valor do meu pai e da minha mãe. Que bom que Deus pôde me dar esse presente ainda em vida, porque muitas vezes a gente morre e vai viver um arrependimento por não ter honrado o pai e a mãe. E Deus me colocou numa posição onde eu pude honrar meu pai e minha mãe. Hoje eu estou sobre as suas asas, sobre as asas do meu pai e da minha mãe, aprendendo o que é amor verdadeiro, o amor genuíno de pai e mãe. Se eu tivesse obedecido às instruções dos meus pais, talvez eu tivesse errado menos. Na minha vida eu tivesse tido menos prejuízo. Por isso, filhos, obedeçam seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Eles podem ser pessoas erradas, eles podem fazer atos pecaminosos, mas você deve honrar. Você nunca deve ficar contra seu pai e sua mãe, porque ficar contra pai e mãe é uma maldição para nós. Honrar pai e mãe é uma bênção. Deus nos dá uma bênção se nós honramos pai e mãe. Primeiro, que nós teremos vida longa e em paz. Então comece a ouvir mais o seu pai e a sua mãe. Não ache que você tenha razão. Não ache que porque você sabe você tem um pouco mais de conhecimento teórico sobre uma série de coisas, isso não te dá o direito de achar que você sabe mais do que seu pai e sua mãe, porque a maturidade, meus irmãos, a maturidade só o tempo nos traz. E nossos pais são mais velhos do que nós, então eles têm maturidade sobre muita coisa da vida que nós devemos consultá-los. Então é isso, finalizo aqui esse devocional. Leiam todo o capítulo, né? O capítulo 6 de Provérbios, e vamos aprender com Salomão. Tem muita
sabedoria nessas palavras que a gente possa trazer para a nossa vida hoje e sempre, que o nosso Deus nos abençoe, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para que a gente possa olhar para a sua palavra e que ela seja impressa em nossos corações, para guiar os nossos passos, como a sua palavra diz, Senhor. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Então, que a sua palavra, Senhor, guie os nossos passos daqui para frente, na condução da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo agindo em nós. Amém.